Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos poupar não sozinhos, mas com as nossas crianças, porque estamos na semana do Dia Mundial da Criança e porque é sempre uma boa oportunidade para ensinar os mais novos a poupar para o futuro. E por isso eu chamei aqui esta conversa o António Ribeiro. Olá, António, bem-vindo. Olá, Ana. O António Ribeiro é o economista da DEC Proteste Invest, que acompanha os temas de poupança a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. António, chamei-te aqui hoje porque vamos falar para as crianças, para os pais das crianças, para os avós das crianças, no fundo para todos os educadores, porque a educação financeira nunca é cedo para começar. Diz-me qual é que é mais ou menos a idade certa para começar a falar destes temas com as crianças. Olha, o mais cedo possível. Aliás, as próprias instruções da Comissão Europeia vão nesse sentido. A partir dos 7, 8 anos já se pode começar a falar de dinheiro. Claro que não é de uma forma muito complexa, mas é introduzir o tema do dinheiro nas conversas, da poupança, dos milhalheiros. O milhalheiro é muito importante também, mas cada vez mais cedo, sim. É também ali para essa altura que eles também começam a falar disso na escola, a lidar com desenhos de notas, desenhos de moedas, conhecer as moedas e as notas é também importante? Sim, aliás, e as instruções da Comissão Europeia, mais uma vez, vão também nesse sentido. A literacia financeira na escola deve estar presente cada vez mais cedo. Isto para formar cidadãos cada vez mais informados nas questões financeiras. Porque esse foi um pecado que cometemos lá atrás. Sim, aliás, tu lembras-te, somos da mesma idade, na década de 80 praticamente não havia literacia financeira. Não se falava. Aprendias a fazer as contas com os escudos e pouco mais. Exatamente. Mas esse trabalho que as famílias têm vindo a fazer ao longo dos tempos, e tu falavas no milhalheiro, é importante ter um milhalheiro em casa e as crianças habituarem-se a lidar com o milhalheiro? Eu tenho a ideia que o milhalheiro parece que saiu um bocadinho das casas. Eu não vejo tão frequentemente, mas de facto é importante. E aliás, ele até foi reformulado, reconstruído. Hoje em dia fala-se do milhalheiro tripartido, que é poupar, gastar e dar. São estas três funções. Portanto, deveríamos cada vez mais ensinar as crianças a colocar dinheiro no milhalheiro para gastar, para aqueles objetivos mais de curto prazo, para poupar, para o futuro e depois também ensinar a dar. A questão da generosidade, ensinar as crianças a ser generosos com os outros, também é aqui bastante importante. Então quase devia haver 3 porquinhos lá em casa, não é? Não, já há milhalheiros que têm mesmo 3 entradas de propósito, sim, cada uma delas com este propósito. Sim. Muito bem. Tu achas que eles têm estado ainda assim a cair em desuso? Achas que rapidamente se passa para coisas mais virtuais, é isso? Não sei, eu lembro-me quando era criança que tinha um milhalheiro em casa, eu e a minha irmã, e era muito comum, quase toda a gente tinha milhalheiros. Hoje em dia não vejo tanto isso. Não sei se... Também os próprios bancos fomentavam isso, ofereciam, havia muitos brindes Sim, da aliás, banca. O meu primeiro milhalheiro era de um banco que era o CPP, Crédito Predial Português, que já não existe. E era uma casa, era em forma de casa, precisamente porque o banco trabalhava na área imobiliária. Acho que era um milhalheiro bastante conhecido na altura. E foi muito importante, ainda tenho lá em casa. Foi muito dinheiro importante. Entrava pelo telhado. Sim, e tinha até uma chavezinha embaixo. para não se poder facilmente tirar o dinheiro. E eu acho que foi educativo e foi marcante. Muito bem. Agora, a poupança deve ser um hábito de toda a família e que deve-se conversar sobre isso. Hoje fala-se se o tema do dinheiro ainda é um tema tabu nas famílias ou cada vez mais se deve falar abertamente e deve-se incentivar a que isso aconteça, falar abertamente sobre dinheiro? Sim, deve-se falar em família, da questão até a própria gestão do orçamento familiar. Claro que deve haver limites, não se deve asfixiar a criança com assuntos traumatizantes de dinheiro ou da falta dele, não é por aí. Mas é falar da gestão do dinheiro, gerir as compras, dizer que não é possível tudo no presente, mas tem que se criar objetivos também. E ensinar as crianças a ter objetivos de poupança para que se sintam incentivados a poupar. Lá está, por isso é que é bom que eles saibam também o preço das coisas, não é? Exatamente. Que estejam a par. Agora, estávamos há pouco a falar que estamos em semana de Dia da Criança. Geralmente são momentos como este, e também os aniversários e o Natal, em que pode haver um familiar que oferece uma nota ou que oferece algum dinheiro. Há familiares que vão oferecendo regularmente, outros oferecem pontualmente, mas depois alguns pais perguntam-se que solução é que eu hei de fazer para que a criança não gaste tudo agora e que se habitue a guardar isso de alguma forma. Estas datas podem ser
aproveitadas pela família também para fazer essa pedagogia? Sim, sim, porque geralmente é nestas datas mais importantes, no aniversário, no Natal, que se oferecem presentes às crianças, e muitas famílias gostam de oferecer presentes financeiros. O problema muitas vezes é que esses presentes financeiros são dados no intuito de compra o que tu quiseres. Portanto, não há aqui um incentivo a poupa para mais tarde gastares noutra coisa, ou no futuro, ou para rentabilizar. Se calhar não há tanto essa vertente, e isso é que Uma pode criancinha mudar. gostar de ouvir, toma lá esta notinha, mas não a gastes, guarda para outro dia. Sim. E depois também há um erro comum, que é os pais, primeiro são os pais que escolhem os produtos financeiros das crianças, não são, eles ainda não têm capacidade. E quando os pais vão à procura do produto financeiro, geralmente é uma conta poupança. E essas contas poupança rendem muito pouco. Estás a falar de uma conta no banco, é isso? Sim. Os bancos têm mesmo contas específicas para as crianças. Aliás, nesta altura, na altura do Dia Mundial da Poupança, é sempre uma oportunidade para eles Mundial da Poupança é em mostrarem. Em outubro. O Dia Mundial da Criança. Agora de junho, Mas o Dia Mundial da Criança é sempre uma oportunidade para os bancos promoverem estes produtos. Só que são produtos que rendem muito pouco. Menos do que a inflação, são produtos de capital garantido. Mas são certinhos, e há muitas famílias que preferem isso, não é? Uma coisa certinha que está ali. Mas isso também é um dos erros dos portugueses, é a falta de literacia financeira dos pais, que procuram sempre produtos muito conservadores, nomeadamente depósitos e contas de poupança. E depois, obviamente, que a prazo, e aqui quando estamos a falar da poupança das crianças, é uma poupança de médio e longo prazo, Claro. portanto de 5 anos, 10, 20, depende do objetivo da poupança da criança. Mas por isso devia-se pensar de forma um bocadinho diferente. E se calhar essas contas de poupança não levam a grandes resultados. Portanto, é necessário também criar outras estratégias. Portanto, estás-me a dizer que a banca não é muito arrojada na oferta que disponibiliza para as famílias. As contas de poupança são produtos muito, muito simples e que dão pouco retorno, é isso? Mesmo muito pouco. Olha, recentemente fizemos um levantamento desses produtos. Há cerca de 2 dezenas de contas de poupança para crianças. Há uma delas, é a única que rende mais do que a inflação. Portanto, a inflação, todas as outras rendem menos do que a inflação? Todas as outras rendem menos. Aliás, mais de metade rende menos do que 1% ou menos. Portanto, é mesmo muito pouco. E essa que rende mais ainda tem 3 desvantagens. Portanto, o rendimento é 3,6, o que à partida poderia ser positivo, mas depois exige que os pais apliquem em fundos de investimento para ter acesso a essa conta. Paralelamente, que apliquem aos próprios. Paralelamente, sim, portanto é uma venda cruzada de produtos. Pois, exato. Por outro lado, o montante máximo que a criança pode aplicar são 1.000 euros, o que não é assim nada de significativo. Portanto, se for para fazer uma poupança de médio e longo prazo, com 1.000 euros é muito pouco. Certo. E depois a terceira desvantagem, nem sequer permite fazer reforços. Ou seja, é uma conta de poupança que na realidade não serve para uma poupança de médio e longo prazo. É apenas ali um brinde que se faz à criança para, obviamente, captar como cliente para o futuro. Mas serve mais para os propósitos comerciais do banco. Na verdade, tinha visto a chegar aos pais e se calhar não tanto aos filhos, não é? Pois, exatamente. A restante oferta que existe no mercado, o rendimento é muito baixo, portanto, quase que se pode dizer, aliás, pode-se mesmo dizer, que a banca em Portugal não oferece produtos interessantes para as crianças. No entanto, é onde os pais geralmente vão à procura quando querem criar uma conta para os filhos, é sempre na banca. Aliás, o mesmo acontece na versão adulta, não é? Os depósitos bancários continuam a ser preferidos de muitos portugueses. Sim, para pôr as suas próprias poupanças. Sim, os filhos fazem igual. Mas ainda vamos encontrando alguns produtos mais interessantes em bancos mais pequenos. Ao banco online ainda se encontram alguns. Neste momento não há nenhum que seja acima da inflação. Agora aqui a oferta é mesmo muito pobrezinha nos produtos para crianças. Então, mas temos famílias para todos os gostos, digamos assim. Temos famílias que já estão muito mais aventureiras e a fazer muito mais do que poupanças, provavelmente também a investir, e já lá vamos falar sobre isso. Mas se falarmos para as famílias que são, como tu dizes, conservadoras no investimento, que não têm muitos conhecimentos técnicos e que não estão disponíveis para arriscar muito, precisamente por receio do que possa acontecer, e preferem um produtozinho estável para ir guardando
Os 20 euros daqui, uns 20 euros dali, uns 50 euros, quem sabe de além, onde é que podemos pedir? Se me estás a dizer que as contas bancárias não vale a pena, vamos porquê? Para certificados de aforro, talvez? Sim, dentro dos produtos de capital garantido, claramente os certificados de aforro são o mais indicado. O rendimento também não é acima da inflação, não é surpreendente, mas tem aqui uma vantagem grande, ou mais do que uma até, que é, tem um prémio, perdão, tem um prémio de permanência, portanto, a partir do segundo ano acresce um prémio à taxa base. Neste momento a taxa base ronda 1,6%. Além disso, o montante mínimo de subscrição é muito baixo, portanto 100 euros, e depois por cada reforço são 10 euros o mínimo, portanto é acessível a qualquer pessoa. E é um produto que capitaliza juros, ou seja, ao contrário dos depósitos bancários, em que rendem um determinado juro e depois depositam na conta e fica ali, no caso dos certificados de aforro, ele vai capitalizando. Portanto, os juros são integrados no capital e os próprios juros vão render juros no período seguinte. Portanto, isso é positivo. Este é aquele porquinho que auto-engorda, né? vai engordando o próprio. Sendo um produto de capital garantido, até é dos poucos que capitaliza o rendimento. E isso é bastante positivo. E em termos de segurança para as famílias, é um produto seguro? Sim, porque é um produto do Estado, faz parte da dívida pública, portanto é um produto com a garantia do Estado, é seguro. Aqueles 3 meses, é aquele primeiro período de carência em que não se pode mexer no dinheiro, mas a partir daí também, se for preciso recorrer àquela poupança, em caso de emergência. Sim, e pode-se resgatar em qualquer altura. Portanto, depois dos 3 meses, a qualquer altura podemos levantar o dinheiro. Aqui também há um aspecto importante, que é a poupança para as crianças é uma poupança que pode ser prazos diferentes. Imagina que começamos aos 15 anos. Aos 15 anos e é para gastar aos 20, na altura do ensino universitário, ou para comprar um carro. Portanto, estamos ali a falar de uma poupança de 5 anos. É curto prazo aí. Portanto, nesse caso não se pode mesmo arriscar. Agora, para quem começa muito cedo, imagina alguém que acabou de ter uma criança e quer fazer uma poupança para o longo prazo, até aos 20 anos. Aí tem 2 décadas para poupar. Portanto, poupar em produtos de capital garantido é mau, porque estamos a fazer uma poupança de longo prazo com produtos de curto prazo que não rendem nunca acima da inflação. Portanto, aí tem que se procurar outras alternativas. Portanto, para aí tu achas que os certificados de aforro não deveriam ser a opção ideal? Não são a opção ideal. Se a pessoa já sabe que o período é mesmo de 10, 20, 30 anos da poupança, portanto é melhor procurar outros produtos com risco. Por exemplo, fundos de investimento, até um fundo PPR. Nós também recomendamos um fundo PPR, porque na prática os fundos PPR que têm, por exemplo, 100% em ações, é um fundo de ações normal. E ainda vai ter várias vantagens. Uma delas é ter uma taxa de imposto mais baixa do que um fundo de investimento normal. E aí não há o capital garantido, portanto assume-se algum risco e pode haver anos em que se perde dinheiro, mas no longo prazo é muito mais rentável. E essa se calhar é a única forma de conseguir contrariar a inflação e superar a inflação. Portanto, para uma poupança de longo prazo é preferível um produto com risco. E já estamos a falar de investimento. Poupar e investir são coisas diferentes? Eu diria que em sentido estrito, poupar é só colocar o dinheiro de parte, colocar no milheiro. E investir é aplicar em algum produto de forma a ter um retorno daquele dinheiro. E há quem considere que os depósitos são poupança, mas na prática os depósitos eu também coloco lá o dinheiro e recebo um retorno. Recebo um retorno muito baixinho. Baixinho, sim. Portanto, para horizontes, para quem tem horizontes longínquos, para quem está com um bebê, com uma criança muito pequena e acha que aquilo é para fazer uma poupança a longo prazo, tu achas que se deve mandar para outros voos? Sim, e fazer, claramente. procurar produtos com risco? Sim, ou um fundo de investimento, um fundo de ações, um ETF, ou mesmo um fundo PPR. Ok. Sim. Para quem não quer ir tão longe, para quem não tem disponibilidade para ir tão longe, para quem quer uma coisa mais conservadora, achas que certificados de aforro é aquilo que está ali disponível a qualquer momento para resgatar se for preciso? Sim, neste momento tem várias vantagens. Lá está, o rendimento não é surpreendente, mas aplica-se, dá para aplicar pequenos montantes, portanto é vantajoso. Qualquer pessoa pode subscrever. Vamos à questão burocrática. Em qualquer um destes tipos de produtos que me estás a falar, as crianças podem ser... tu podes fazer esse produto para a criança ou tu tens sempre que pôr aquilo em nome dos pais? Pode-se fazer, abrir conta no nome da criança e coloca, como é um menor, tem que se colocar o nome dos pais. Mas o produto pode ficar em nome da criança? Mas o produto pode ficar em nome da criança, sim. E depois aos 18 anos ele poderá mexer nele? E a partir dos 18 anos poderá mobilizar.
mobilizar. E aí pode ser um dos problemas. Por exemplo, no caso de um fundo de investimento ou de um fundo PPR, o ideal até é continuar essa poupança. E aí depois cabe aos pais ensinar Que até lá já tenham ensinado. que pode continuar essa poupança e no futuro obter um rendimento muito superior. Olha, eu normalmente costumo utilizar até um exemplo. Imagina que poupava 50 euros por mês para uma criança num fundo de investimento ou num fundo PPR. E normalmente os fundos que investem em ações têm rendimentos entre 5% a 10%, em média. Portanto, não é nada de extraordinário, é perfeitamente execuível. Se eu poupar, imagina, desde que a criança nasce até aos 67 anos, portanto, tinha um produto até à reforma, se poupasse nesses produtos e um rendimento médio de 5% ao ano, em 67 anos, ganhava mais de 310 mil euros. Com 50 euros por mês. Com 50 euros por mês. Na realidade, só tinha aplicado 40.200 euros ao longo da vida, mas transformou e multiplicou até 311 mil euros. Se esse produto rendesse 10%, conseguia 3,7 milhões de euros. Portanto, nós conseguimos transformar uma criança e o adulto num milionário. E com uma receita simples, que é 50 euros por mês, todos os meses, durante a vida toda, portanto, desde que nasce até aos 67 anos. Se calhar não lhe contando que aquilo existe e esquecendo isso e ignorando, porque também o segredo também é esse, é fazer essa poupança e ignorá-la, não é? E tentar que nunca seja preciso resgatá-la e ir mantendo sempre ali. Mesmo que não se chegue até à reforma com essa poupança, mas seria aqui um milheiro gigantesco que permitiria, por exemplo, reformar-se mais cedo, ou em casos de, às vezes, complicados na vida, tem ali sempre aquele milheiro que serve de bote de salvação. Já não era uma almofada, já era um almofadão, não é? Claro, claro. Era isso que, e provavelmente é isso que todos os pais desejariam para os seus filhos, que essa semente regular todos os meses, porque essa poupança regular faz parte dessa educação financeira de que falas, não é? Fazer uma coisa regular. Quanto mais regular, melhor. E aqui o erro da maior parte dos pais, eu diria de quase mais 90% certamente, é irem à procura das contas de poupança dos bancos que nem sequer servem para uma poupança de médio e longo prazo e que não rendem nada. Portanto, são estas crianças que vão mudar isso tudo e que vão ter uma literacia financeira, esperemos nós melhor. Esperemos que sim. E que depois com os seus filhos também certamente farão diferente, e a tua ajuda também certamente foi muito preciosa para que eles fossem ficando sensíveis a estes temas, porque tu tens vindo a falar muito disto, é um tema que é Sabes muito que um dos erros de que me arrependo foi de não ter começado o PPR mais cedo. Já comecei na casa dos 30 anos, mas eu penso sempre, se me tivessem dito e se tivessem dado este conselho quando eu tinha 20 anos, ou até antes, teria sido muito melhor. Por isso eu hoje faço questão de o repetir para que as pessoas que estão nessa idade, na casa dos 20 anos, comecem a pensar seriamente nessa questão. E o que é que tu fizeste às moedinhas da casinha milheiro? Gastei. Pronto, é isto. O pecado também morou aqui. Sim. António, muito obrigada por este episódio e esperemos que as crianças e os pais das crianças tenham aqui um futuro financeiro muito risonho. Sim. Obrigada. Obrigado. É tudo por hoje. Ficamos aqui neste episódio do Pode Poupar, que hoje contou com o António Ribeiro como convidado. Eu sou Ana Santos Gomes e este episódio contou com o apoio à produção do Cláudio Nogueira. Contamos consigo no próximo episódio do Pode Poupar. Até à próxima.